Amém. Dando continuidade, queridos, a série em Jonas. Abram suas Bíblias em Jonas, capítulo 3. É difícil achar Jonas, né? É no Antigo Testamento, tá? Só para vocês saberem. Se bem que se tem celular aí fica mais fácil, né? Antigamente, sempre quando se trata de profetas menores, dá uma confusão para saber a ordem, né? Alguém sabe a ordem aí de cabeça? Eu confesso que nem eu sei. Eu que sei tudo, não sei. Amém, queridos. Abram suas Bíblias então em Jonas capítulo 3. Nós vamos encerrar hoje a série em Jonas, trabalhando o capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Se eu achar que ficou muito extenso, talvez eu faça só o capítulo 3 e deixe o capítulo 4 para a semana que vem. Mas o título dessa pregação é Juízo e Graça. Então, só lembrando que a gente viu nos outros dois capítulos toda a situação de Jonas, em que Jonas recebe da parte de Deus uma missão que ele tinha que ir para Nínive pregar para Nínive, proclamar uma palavra da parte de Deus contra Nínive, que é o que a gente vai ver hoje também. O que era que Deus tinha para falar com Nínive, que Jonas decidiu fazer o contrário, né? Ele era um cara que tinha literalmente ouvido Deus falar com ele, e ele decide simplesmente desobedecer a Deus, como se isso fosse possível dele fugir da vontade de Deus, que é o que acabou acontecendo. Ele vai na direção contrária, que é Tarsis, entra numa embarcação, compromete a vida de todo mundo que está na embarcação, que não tinha nada a ver com o pecado dele, com o erro que ele estava cometendo. Quase que todo mundo acaba morrendo por causa da burrice dele, da estupidez dele. No fim, ele é lançado então ao mar, e aí uma criatura, a qual a Bíblia não descreve, e aí alguns textos vão falar um peixe grande, mas dentro daquilo que a gente conhece, só se havia naquele tempo um peixe muito grande que morreu engasgado com Jonas e não tem mais dele por aí. Mas esse peixe grande aí não existe mais, né? Porque não tem nenhum peixe conhecido que é capaz de engolir um ser humano. O único animal conhecido que é capaz de engolir um ser humano é uma baleia cachalote, que engole uma lula gigante que é 2, 3 vezes maior que um ser humano. Mas daí entra a questão, né, da possibilidade de um ser humano permanecer vivo dentro do estômago de um cachalote, e cientificamente falando é praticamente impossível. Então isso não elimina a questão de que possivelmente Deus, se ele permaneceu vivo, foi por meio de uma ação sobrenatural da parte de Deus, ok? Que aí também, né, isso não é uma impossibilidade para o Deus que criou todas as coisas. Mas como nós estivemos vendo semana passada, existe também a possibilidade de fato, Jonas ter morrido. Então a oração dele foi antes dele morrer, e ele morreu. Por que eu afirmei isso daí? Não como uma verdade absoluta, mas como uma possibilidade, por causa daquilo que o texto de Jonas 2 fala, que ele mesmo fala que ele foi até o Sheol. E essa palavra Sheol significa sepultura, porém pode também significar o lugar, a habitação dos mortos. Porque a palavra traduzida ali, que é Hades, ela também significa morada dos mortos, ok? Por que também eu falei isso? Porque o próprio Senhor Jesus ligou o que aconteceu com Jonas àquilo que aconteceria com ele. E a gente sabe que Jesus, durante os 3 dias, permaneceu morto. Jesus morre e fica 3 dias sepultado, morto, e no 3º dia ele ressuscita. Então Jesus fala que assim como foi com Jonas, também seria com ele. Então isso também dá abertura para que talvez Jonas tenha morrido. Daí não existe nenhuma implicação científica na possibilidade, né? Então realmente ele morreu no 1º dia e Deus o ressuscitou no 3º dia, assim como foi com Jesus, e fez então aquela criatura o vomitar na praia, ok? Então, vamos lá, a gente terminou o 2º capítulo com isso, né? Jonas é vomitado numa praia, certo? Não se sabe aonde, né? Se Deus voltou ele lá para o porto de Tarsis, mas pelo que a gente vai entender pelo texto aqui, possivelmente não, porque a cidade de Nínive
De Jerusalém, dava mais de 800 quilômetros de distância. E aqui a gente vai ver no texto que de onde Jonas estava até a cidade de Nínive, dava 3 dias de viagem. Então, não era de Ferrari, não era de jatinho, né? Era a pé. Então, é impossível uma pessoa percorrer uma distância de 800 quilômetros a pé. Certo? A não ser que Deus também fez um milagre, né, e transformou ele num The Flash. Ali ele conseguiu fazer essa viagem em 3 dias a pé. Ok? Vamos lá, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Eu acho interessante isso em Deus, né? Essa questão da insistência de Deus muitas vezes com o nosso chamado. Às vezes Deus tem que falar várias vezes para a gente: olha, eu quero que você faça isso. E a gente insiste em desobedecer e fazer coisas contrárias. E Deus vem e fala uma segunda vez, uma terceira vez. Isso demonstra para mim e para você que Deus nunca desiste dos propósitos dele na minha e na tua vida. Por mais teimosos que nós sejamos, Deus sempre confia na gente um chamado, e até a gente cumprir esse chamado, Ele vai insistir na minha e na tua vida. Amém? Então, às vezes a gente fica dando cabeçadas aí, e Ele é mais cabeçudo que nós, e graças a Deus que Deus sempre vence. E pelo menos deveria vencer. Hoje eu estava orando de manhã, e falando com Deus isso, eu estava falando assim: Deus, obrigado porque a tua soberania e a tua vontade sempre está acima das minhas vontades, dos meus arbítrios. Você já pensou, cara, se Deus simplesmente confiasse em nós mesmos? Hein? Se Deus dissesse para a gente assim: ó, a vida é tua, faz o que você bem entende dela. E eu não vou interferir em absolutamente nada. Aonde nós estaríamos se Deus fosse assim com a gente? Então eu estava agradecendo a Deus porque Deus fala assim para o meu livre-arbítrio: lasque-se o teu livre-arbítrio. A minha vontade na sua vida é soberana e eu vou amar você e vou salvar você de você mesmo. Então muitas vezes as minhas orações consistem nisso: Deus, me salve de mim mesmo. Não me deixe sozinho comigo mesmo. Porque se deixar, o bicho pega. Se deixar, eu viro um Jonas. Fico endemoniado igual o Jonas. Penso na possibilidade que é possível realmente eu fugir da tua vontade. Dar as costas para a tua misericórdia, que é o que a gente estava vendo. Que é isso que a gente faz. Quando a gente dá as costas para a vontade de Deus para nossas vidas, a gente dá as costas para a sua misericórdia. Então, depois de toda a tragédia que Jonas havia vivido, desobedecendo a Deus, finalmente ele estava de volta no propósito da vida dele, e que também é o nosso: viver para obedecer a Deus. E uma outra pregação eu estava falando que amar é obedecer. Amém? Então, nós temos nas nossas vidas um primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento que nós temos na nossa vida? Que antes de qualquer outra coisa na nossa vida, nós temos um mandamento da parte de Deus, uma ordenança para mim e para você. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então, se o chamado e o propósito da vida de Jonas é obedecer a Deus, logo o que Deus queria que Jonas fizesse era simplesmente amá-lo. E amar como? Obedecendo. É assim que a gente ama a Deus. Amor a Deus não é declarações com palavras, levantar as mãos. Isso também é. Adoração, louvor, é. Mas acima de tudo, amar a Deus é obedecer a Deus. É dizer não para o pecado, é dizer não para a desobediência. É dizer não para qualquer coisa que nos conduza na direção contrária à vontade dele para as nossas vidas. Sabe? E eu tenho certeza, queridos, que se você vive uma vida de oração, que se você busca a Deus, se você procura a vontade de Deus para a sua vida, Ele já falou para você qual é a vontade dele. Talvez o que seja necessário é romper com algumas coisas que estão impedindo isso de acontecer. Talvez seja algum pecado, talvez seja um comodismo, talvez seja somente ir na direção: Pai, olha, eu estou nessa situação. A gente viu o extremo em que Jonas chegou, o que precisou acontecer, praticamente morrer, porque independente se ele tenha morrido literalmente não, né, ele estava ali, já dentro da barriga ali, e era só uma questão de momento, só para ele morrer. Deus vai trazer ele daquele extremo, sabe?
Nenhum de vocês está dentro de uma barriga de uma criatura que eu saiba. Entendeu? Vocês podem estar gordinho tipo uma, mas ainda não estão. Certo? Então ainda é tempo. Ainda é tempo. Enquanto há vida, ainda há tempo de fazer o que Deus chamou eu e você para fazermos. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés tinha 80 anos, querido. Eu vejo gente com 30 anos aí já querendo se aposentar do reino, cansado de servir a Deus. Eu já estou cansado, Pipe. Ai, não aguento mais. Queridos, eu estou 22 anos nesse púlpito. 22 anos. Nesse púlpito aqui, dessa igreja. Eu nunca acreditei em esse tipo de igreja que muda de pastor todo ano. Eu vim de uma. O pastor chegava em dezembro, ele não sabia se ele ia estar em janeiro naquela igreja. Chegava no final do ano, ele podia tanto estar quanto não estar. Na minha conversão, eu fiquei acho que mais ou menos uns 5 anos na igreja presbiteriana. 5, 6 anos. Trocou 3 vezes de pastor. Então, não tem nem tempo de você conhecer as pessoas, né? E fora a renovação que uma igreja vai sofrendo, né? A igreja vai sofrendo renovação por aí. Então, é isso. 22 anos aqui. Se eu estou cansado de pregar o evangelho para vocês, de ensinar vocês, não. Porque esse é o meu chamado. É isso que completa a minha alma. O sentido de chamado, de estar fazendo o que Deus chamou eu para fazer. Então é isso. Enquanto a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente não está completo. Nós estamos caminhando na direção contrária. No versículo 2, a ordenança é: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Ah, não, desculpa, querido, então eu comi bola aqui, tá? Era 3 dias só para percorrer a cidade de Nínive, não de onde ele estava, que era a distância. Mas o que eu acho interessante nesse texto é ele falando assim, ele obedeceu, finalmente Jonas obedeceu. Olha que coisa interessante. Ele estava vivendo fora da vontade de Deus, agora ele é trazido, Deus dá uma nova chance para ele, uma nova esperança. E é interessante, né, porque quando ele está no ventre daquele peixe ali, no estômago desse peixe, ele ora com a esperança. Lembra que ele estava quase morrendo e a esperança dele era qual? Ver o templo do Senhor. E ele fala que se ele saísse dali, ele ofereceria a Deus sacrifícios. E agora, dentro do chamado dele, ele está indo fazer mais uma coisa, que não é somente ficar ali olhando para o templo, vivendo uma vida templocêntrica. O chamado dele agora é: sai. Você pode contemplar o templo, você pode estar no templo me servindo, mas agora eu quero que você pegue e vá. Vá pregar o evangelho para a cidade de Nínive, que era uma cidade composta por inimigos de Israel. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Então não era somente pregar o evangelho dentro das 4 paredes, mas era agora ir pregar para os inimigos, para uma nação pagã, uma nação que era inimiga de Deus. E aí ele obedece. Finalmente ele viu que desobedecer a Deus não dava em nada, não adiantava nada, que se ele, sei lá o que ele ia tentar desobedecer a Deus agora, não ia dar certo. Ele já percebeu que a vida dele, para andar direito, tem que andar no coração de Deus. E aí a mensagem consiste lá no versículo 4. O que Deus mandou ele falar para Nínive? Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando. Ou seja, ele ficou um dia todo proclamando pela cidade toda, que dava o quê? 3 dias para você percorrer. Num dia só, ele estava gritando por toda a cidade, ele proclamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele proclamou. Para todo aquele povo pagão, que era contrário a Deus, inimigo de Israel, ele fica durante um dia todo falando. E eu fico pensando assim, né, cara, que eu acho que Jonas falou isso com os dentes cerrados, né. Seguinte, sabe se você chegar para o teu inimigo, cara, para um cara que você não gosta, um cara que fez mal para você, que perseguiu tua família, que matou amigos teus, e Deus fala para você: vai lá e fala para eles que eu vou destruir eles. Eu chegaria babando. Chegaria com rojão,
balãozinho de festa, língua de sogra, né? Falar assim, olha, daqui 40 dias, graças a Deus, aleluia, amém, irmãos, amém, Deus vai destruir vocês, ha, 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 ha. Né? Falaria isso com muita alegria. Provavelmente Jonas tenha se alegrado um pouco com essa mensagem. Quando a gente olha para essa questão do juízo que Deus profetiza e proclama para com Nínive, isso me remete à questão do dilúvio, quando Deus chega também naquele tempo e proclama que viria um dilúvio. O que é interessante é que, ainda que a gente assista alguns filmes onde Noé pregue e chame as pessoas para entrarem na arca, o texto em Gênesis não fala nada disso. O texto não fala disso. O texto fala para Noé que o juízo viria. Amém? Hoje, por causa do Evangelho, e tanto Jesus quanto outros apóstolos falam que a vinda de Jesus será como foi no dilúvio. Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé. Será um dia de destruição. Não será por meio da água, mas será por meio do fogo, por meio do juízo vindouro que virá. Então, qual que é o propósito do juízo aqui em Jonas? E é o propósito do juízo com relação ao Evangelho. Gerar isso daqui que vem a partir do versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, ou em Elohim, né? E proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, pois boi ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então, o propósito do juízo, da proclamação do juízo, que é uma coisa que a gente hoje em dia praticamente não faz mais, a igreja não proclama mais juízo. Quando proclama juízo, geralmente é em momentos que não tem razão, né? Então, no dia a dia, a gente, por causa desse contexto onde todo mundo se magoa por qualquer coisa, você machuca as pessoas se você fala alguma coisa que seja desse nível de proclamação, né? A gente fala de modo bem... Como é que eu posso falar a palavra? É bom para nós, sei lá, como é que é a palavra que se usa para isso? Conivente? Não conivente. Confortável. Exato. Fui eu a palavra. De modo confortável, é muito fácil a gente falar do amor de Deus, não é? Falar, Deus ama você. Deus te ama. Jesus morreu numa cruz por você. Agora, falar de juízo é outra coisa. Falar de juízo é uma outra coisa. E a gente fala muito pouco de juízo. A igreja fala muito pouco de juízo. A gente fala muito sobre o amor de Deus e muito pouco sobre o juízo. Mas o juízo também faz parte do Evangelho. Ele é necessário. Né? É necessário falar. Não só em momentos em que a gente fala babando, mas a todo momento a gente precisa falar também do juízo. Entender, porque é o juízo. O amor de Deus muitas vezes, claro que constrange a pessoa, porque a pessoa também precisa saber que é amada. Mas em alguns momentos, somente o juízo leva de fato a isso. Porque é o juízo que diz as consequências do que está acontecendo. Vamos falar a verdade. Se existisse uma lei que dissesse, não faça isso, não faça aquilo, não faça nada daquilo, pau, mas não existisse cadeia, o que aconteceria com a sociedade? As pessoas deixariam de fazer as coisas, por mais que seja proibido? Não.
Então, o que nos segura em certas questões ainda é a consciência de que existe uma pena para qualquer coisa que a gente fizer, né? Hoje, por exemplo, um homem que antigamente, antes da lei Maria da Penha, levantava a mão para sua esposa e batia na sua esposa, né, e isso não tinha necessariamente nenhuma implicação legal, hoje, né, um homem sabe muito bem a consequência disso. Entende? Que se ele encostar a mão na sua esposa, e a esposa de fato denunciar, é cadeia. Cadeia para ele. E aí o homem que chega na cadeia e que tem a fama de que bateu em mulher, aí tem uma segunda punição que ele recebe dentro da cadeia, né? Que ele acaba apanhando também de todo mundo que está lá dentro, né? Então, esse é o poder de uma mensagem de juízo. A consequência disso é que o juízo de Deus é uma declaração explícita para mim e para você, de que todo o pecado vai ter um dia o seu devido juízo. E que só existe uma forma da gente sair fora desse juízo. Qual que é? E aí vem. Jejum, ou seja, o quebrantamento do coração, vestir-se de pano e de saco, aqui também significa isso. Quebrantamento, humildade, reconhecimento do seu pecado. Em nome de Jesus. Esse é o propósito do juízo. Levar eu e você a consciência diária de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar atrás dos nossos pecados, porque se não houver arrependimento, não houver confissão, não houver mudança de comportamento, o juízo virá. Então a gente vê toda uma cidade, aqui fala que foram crianças, os próprios animais, coitados, os bichos, que não tinha nada a ver com a história. Eu acho que o livro de Jonas é um livro meio injusto, né, cara? O pecado de Jonas faz os coitados dos caras do barco lá quase morrer. Agora, Nínive, por causa do pecado do pessoal de Nínive, os bichos que não tinha nada a ver com a história estavam pagando o pato também, ficando sem comida aqui. E aqui a Bíblia fala que sem água, não era só comida, era comida e água, ou seja, era um jejum total. E as suas roupas eram roupas de trapo, de quebrantamento. É isso que estava acontecendo. Aí lá no versículo 10, o texto diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha que coisa maravilhosa. Por causa daquilo que tinha acontecido na vida deles, o texto está ensinando a mim e a você que Deus é um Deus que então perdoa quando há arrependimento. Por mais que isso possa parecer injusto, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de um homem como aquele ladrão na cruz. No seu último segundo, viveu a vida inteira no crime, no seu último segundo ele se arrepende e ele recebe o que lá na cruz? Recebe o perdão, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos perdoa, quando há de fato na minha e na tua vida um tipo de arrependimento. E aí uma coisa interessante nesse texto, queridos, também, é que aqui no versículo diz assim: então Deus se arrependeu. E aí, Deus se arrepende? Você não vai para o inferno se você responder. Você pode ser, não sei. Você já pensou o Deus eterno se arrepender de algo? Oi? Se arrependeu de criar gente, também é uma. A Bíblia fala que Deus se arrependeu mesmo de ter criado o homem. Especialmente alguns aqui. Eu olhei para esse lado aqui, ó. Não lembrei que tem uns aqui também. Esse é um versículo bem interessante, porque nesse versículo encontra duas palavras no hebraico que significam arrependimento, que é a palavra shub e a palavra naham. Repita comigo: shub e naham. Ok? Shub tem a ver com você, miserável. Shub é a palavra que tem tudo a ver comigo e com você. E naham pertence a Deus. Shub é eu e você,
e Nahã é Deus. Shub nunca é usado para Deus. Nunca. Nunca. Essa palavra arrependimento, no hebraico, shub, nunca é usada para Deus. Somente para mim e para você. Quando Deus se arrepende de algo, a palavra arrependimento que aparece ali é Nahã. Então a gente vê aqui, ó, como eles abandonaram os seus caminhos, essa palavra abandonaram aqui, que é o que eles têm consciência, aí é shub. Quando fala de Deus se arrependeu, aí é Nahã. Então, ó, shub, você miserável, está sempre aplicada ao pecado, ao erro, ao remorso, ao ato do homem se arrepender por algum erro ou pecado que tenha cometido. Amém? Então, por isso que shub nunca é utilizado para Deus. Por quê? Porque Deus não tem um pecado. Ok? Então, Deus não pecou ao criar o homem e se arrependeu desse pecado. Está entendendo? Amém? Certo? Quando Deus fala que se arrependeu de criar o homem, foi Nahã. Nahã está ligado ou ligada a ficar consolado, ser levado a ter compaixão, a lamentar, a sentir tristeza. Olha que coisa interessante. Mas por causa dele? Não, por causa do outro. Então é sempre assim, por causa do shub de nós, Deus tem Nahã de nós. Por causa do nosso arrependimento, leva ele a ter compaixão, Nahã, do nosso shub. Entenderam? Tem o Jack Chandler, gente. Amém? Certo? Então, quando vir alguém falar, Deus se arrepende. Não, não tem nada a ver com pecado isso daqui. Tem a ver com compaixão. Deus mudou, então, o plano. O plano dele era destruir. Então, por causa do shub, e existem vários textos na Bíblia que vão dar esse tipo de exemplo. Que várias vezes Deus fala, vou matar vocês, cambada. Deus fala, não, Senhor, nos perdoe. Deus fala, então tá bom, então vou ter um narrando de vocês. Amém? Certo? Isso. Jonas capítulo 4, queridos. Daí a gente pensa assim, né? Pô, final feliz, né, cara? Só que a gente não sabe o que aconteceu no coração de um homem que estava ali, que foi o profeta, que foi lá anunciar que foi com sangue nos olhos, querendo que Deus descesse fogo sobre aquela nação. Aí acontece o seguinte, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Imagine que você ora para Deus descer fogo sobre o teu inimigo e Deus prospera a vida dele. Já aconteceu com você isso? Pegou fogo num depósito da Rede Globo essa semana, né? O que eu vi de bolsonarista festejando. Eu confesso que meu coraçãozinho soltou uns foguinhos de alegria ali. Mas na hora eu já pedi perdão, falei, Senhor, me perdoe. Tenha narrando em mim. Aí olha só o que o texto diz. Então ele olha para aquilo ali, ele ficou descontente. Pô, caramba, o povo se arrependeu. Aí diz que o texto fala que Deus então não vai mais trazer 40 dias depois algum tipo de juízo. E aí ele orou ao Senhor, indignado. Ele fala, Senhor, aí no hebraico Yahvé, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Eu acho que essa era a razão e o motivo pelo qual Jonas desobedeceu a Deus. Aqui está sendo revelado a razão pela qual Jonas desobedeceu a Deus, na primeira vez. Quando ele ainda estava em casa e Deus manda ele para Nínive, ele falou exatamente isso. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente,
cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Se arrepende na Ram. Por esse motivo, por eles ter conhecimento, saber que Deus era esse Deus de misericórdia, Deus de graça, ele, pela primeira vez, então, eles obedecem a Deus. Não, eu não quero. Eu quero que você traga fogo. Então, de repente, se eu não for lá pregar para eles, o Senhor vai trazer juízo sobre eles. Isso também traz para mim e para você essa responsabilidade da pregação do Evangelho, meus queridos. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Porque a nossa Nínive está aí fora. A nossa Nínive está aí fora. Todos nós fomos chamados para proclamar, assim como Jonas também foi chamado para proclamar. Quando a gente deixa de proclamar o Evangelho porque nós temos vergonha, medo, ou estamos cansados mesmo. Esse negócio de ser crente já cansou. Entendeu? Já cansou. Quantas pessoas que eu preguei o Evangelho não deu em nada, ou talvez eu nunca tenha nem pregado o Evangelho. Deixo isso para os outros, os missionários que se lasquem. Eles que pregam o Evangelho. Mas a nossa Nínive está aí, ó, do portão para fora. Talvez a minha Nínive seja o meu filho, meu vizinho, o bairro, meus amigos de trabalho, meus clientes. É a minha Nínive. Cada um de nós tem a sua Nínive para proclamar. E quando a gente não proclama, nós não estamos declarando as mesmas coisas que Jonas declarou aqui. Mas em termos práticos, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jonas fez. Na praticidade, qual que era a diferença entre Jonas ir para Tarsis, literalmente ir o contrário, ou Jonas simplesmente ter ficado em casa e não ter obedecido a Deus? A praticidade é a mesma. Então, esse ostracismo, ficar de modo estático, não obedecendo a Deus e não proclamando o Evangelho, é imitar a ação de Jonas. Aí no versículo 3, agora, Senhor, olha só o tamanho do desespero dele e da raiva que esse homem estava por aquilo que estava acontecendo. O texto fala assim, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, ele fala. Ele estava indignado, não suportava o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que Jonas era colérico. Ele parece muito umas pessoas que eu conheço aí. Olhou para você, esposa. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele não suportava o fato de Deus ter perdoado os inimigos dele. No versículo 4, aí Yahvé lhe responde, você tem alguma razão para essa fúria? Deus é sacana, né, cara? Porque Deus sabia o que estava acontecendo no coração dele. Então Deus vai lá dar uma cutucada, né? Tipo assim, porque você está bravinho? O que está acontecendo? Né? Já fizeram isso com você? Você está com a cara fechada ali, né? Daí chega ali, está bravinho? Mas por que está bravinho? Eu acho que Deus fez bem assim, por que você está bravinho? Aí Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Você vê que ele nem respondeu a Deus, né? Está magoado mesmo. Ele nem respondeu, ignorou a pergunta de Deus e foi sentar num lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo para si, né? Sentou-se à sua sombra e esperou ver o que aconteceria com a cidade. Então ele tinha esperança ainda, talvez, aqui. Não, vai que Deus se arrepende de se arrepender. Não. Vai que Deus chabua de chabua. Chabua não, Naham. Vai que Deus Naham de Naham. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Eu fico pensando em Deus, né, cara? Deus fica ali, né, cara, olhando para aquela criatura ali, né, afundada em raiva, mágoa. Ali, Deus vai lá, assim, faz crescer uma plantinha, dá uma sombrinha para ele. Né? Ele magoado com Deus, não responde Deus. Está triste, esperando que Deus se arrepende do seu arrependimento. De repente vai que, né,
Deus decide destruir depois de 40 dias. E aí acontece o que eu chamo de sacanagem de Deus. Quando Deus parece que está assim, dando uma calmadinha na criatura, assim, né? Tá tipo assim, ô boy, calma. Aí o que acontece? Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ah, não. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito forte e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo, né? E disse: para mim seria melhor morrer do que viver. E aí eu fico pensando em Deus, né? Deus olhando para esse cara ali pela segunda vez, falando assim: Deus, me mata. Eu não aguento mais viver isso. E agora, o sentimento de morte dele já não era mais por causa do que estava acontecendo com Nínive. Olha o que o texto vai falar. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Olha só por que ele estava magoado. Ele estava com dó da planta que tinha morrido. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Deus diz para ele, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então Jonas está com dó da plantinha que tinha morrido, que não tinha sido ele que tinha plantado, nem tinha feito crescer, tinha sido o Senhor. Mas ele não tinha misericórdia nenhuma daquelas 120 mil pessoas, fora os animais. Então olha só que Deus ainda coloca os bichinhos aqui. Caso Jonas tivesse, né, um coração meio ecológico, né, assim, olha, se você não tem pena dos 120 mil que estavam lá, tenha pena das ovelhinhas pelo menos. Queridos, eu vi um vídeo essa semana, um cara fazendo um teste social. Ele pega uma lista assim de assinaturas. Fala assim, olha, você poderia assinar aqui esse ofício que é para impedir a morte de não sei que animal que era lá. O papagaio? Ovos de papagaio. Todo mundo assinando. Daí ele, olha, já que você valoriza a vida, né? Valoriza os ovos de papagaio, uma atitude nobre, amém? Nobre, ninguém está dizendo que isso é errado. Exatamente nobre. Então, da mesma forma, você pode assinar esse outro ofício aqui, esse outro levantamento aqui. Qual que é o levantamento? É contrário ao aborto. Ninguém quis assinar. Os mesmos que assinaram para não matar, não destruir ovinhos de papagaio, não queriam assinar para não matar seres humanos no ventre. São esses Jonas da vida. São os Jonas que aceitam que se mata 120 mil pessoas por ano no ventre de suas mães, mas não aceita que a plantinha morra, que a ovelhinha morra. Queridos, isso foi uma história real que aconteceu aqui na Gólgota. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tinha um cachorro em casa, não era o marido, e o cachorro mordeu a criança, só que era muito pequena a criança. Mordeu a criança, se eu não me engano, foi 2 ou 3 vezes. E não tinha mais como continuar com o cachorro, porque o cachorro já tinha mordido a criança durante 3 vezes. E essa pessoa entrou no Facebook, naquelas páginas de doação de animal, e contou a história ali, com todo o cuidado. Olha, gente, a gente tem um cachorrinho, a gente está doando o cachorro, porque, infelizmente, o cachorro já mordeu o nosso filho 3 vezes, então a gente não tem como continuar com o cachorro. Gente, você sabe o que as pessoas falaram? Dê teu filho e fique com o cachorro. É sério. As pessoas não têm nem vergonha de falar um negócio desse. E nem de pesar as coisas dessa maneira. Entende? Isso é sério. Então é isso. Então a gente vive, infelizmente, num mundo disfuncional hoje, total. As pessoas estão malucas, as pessoas estão loucas. Acabou a sanidade, né?
Então, eu acho que aí que está a grande dificuldade que a gente hoje, como cristão, tem de proclamação do Evangelho como verdade absoluta. E o cristianismo como a única verdade. Em confronto com todas essas maluquices. Pessoas que vão olhar para histórias bíblicas e vão achar um absurdo, porque de fato colocam os animais acima dos seres humanos. Eu sou um cara apaixonado por bicho, de verdade. O meu sonho era ser um veterinário, cuidar de animais. Deus mandou eu cuidar de outro tipo de bicho. Então, todo pastor é um veterinário de alguma forma, né? Então, esse foi o meu chamado. Depois eu queria ser biólogo, né, também, por meio da natureza, porque eu amo de fato animal. Mas eu sei diferenciar muito bem um animal de um ser humano. Eu sei diferenciar muito bem um ovinho de papagaio de um feto no ventre de uma mãe. Eu sei diferenciar essas duas coisas. Amém, queridos? Então, nós, como igreja, temos uma Nínive lá fora, aguardando que a gente proclame o Evangelho. Crendo com a esperança de que nossos familiares, nossos amigos e inimigos, que assim seja, se convertam nos seus caminhos, se voltem para Deus e vivam para servi-lo, para amá-lo por meio do seu serviço diário ao seu reino em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Deus, nos ajude, Senhor, a sermos de fato, Deus, os teus atalaias, evangelistas, Deus, profetas nesse mundo. Homens e mulheres, jovens e velhos, Pai, que ainda sonham com multidões se convertendo e vindo em arrependimento, em confissão diante dos teus pés, diante do teu trono, para que recebam da parte do Senhor toda a graça, misericórdia e salvação. Deus, nos ajude, Senhor, no dia a dia, a sermos, Deus, essas testemunhas vivas de que o Senhor está vivo, é real, verdadeiro, e que pode transformar a vida de todos eles, assim como transformou a nossa vida. Nos dê espírito de intrepidez, de ousadia, para proclamar o teu evangelho, Senhor, é o que nós oramos, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos brote dentro de cada um de nós, Pai, uma ousadia como nunca tivemos antes, Senhor. E que a gente possa ver, Deus, o Senhor nos usando para levar essas pessoas aos teus pés, gerando frutos em nossas vidas, Pai. Porque a tua palavra fala que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, Senhor. Deus, que a gente não seja como Jonas, em fuga da tua vontade, dessa responsabilidade de proclamação, Senhor. Que a gente não permaneça, Senhor Jesus, estacionados em comodismo, Senhor. Deus nos ajude. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.